Se você vivesse no Império Romano e quisesse comprar um bom livro, você só tinha uma alternativa: sentar e esperar a vontade passar porque você não ia ter grana para comprar. Mas a Gazeta do Povo vai te dar um dos livros mais importantes das últimas décadas, 1984, de George Orwell. E o e-book dele está com uma tradução novinha para você. É só acessar o link na descrição e aproveitar essa edição especial e gratuita. 1984 é um dos livros mais importantes dos últimos tempos porque ele narra uma distopia do mundo sendo governado por regimes totalitários. E o seu personagem principal é Winston Smith, que tenta de todas as formas escapar do controle ideológico representado na figura do Grande Irmão. Aliás, é exatamente daí que vem o Big Brother. A história é sensacional e agora ele está disponível para quem quiser. E aproveite para conhecer mais o trabalho da Gazeta do Povo. É um jornal sério com mais de 100 anos e eu também tenho uma coluna sobre história toda semana lá. Então a gente se encontra lá na Gazeta do Povo. Quer conhecer um mané que ficou hipertenso tentando jogar a droga desse jogo numa droga de notebook com uma placa de vídeo mais droga ainda? Muito prazer, Thiago Braga. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Rise Son of Rome foi um jogo criado para não ser jogado pela plebe. É mesmo? Eu tentei todo tipo de gambiarra na configuração do meu notebook para fazer aquele jogo rodar, mas ele era irrodável, meu amiguinho. Depois de ser vascaíno, essa droga desse jogo é a maior decepção da minha vida. Tu é muito pau da vida. Mas vocês me pediram tanto para analisar o Filho de Roma que eu pedi para os meus alunos viciados em videogame para separarem as melhores cenas para mim. Vocês ficam felizes, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Então agora a gente vai analisar se as cenas de combate, armas e armaduras são historicamente corretas. Mas lembrando que historicamente correto nesse canal são os meus apoiadores, principalmente aqueles que assinam o ranking de Cavaleiros, que é o maior do canal. É graças a vocês que eu continuo melhorando a qualidade dos meus vídeos cada vez mais. Mas é claro que se você curtiu, compartilhou e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. Ordeno que protejam seu imperador! Pelo jeito tem uns badernistas aí invadindo Roma, quebrando tudo. Protejam seu imperador! Eu, Nero Augusto Germânico! Só tem um pequeno probleminha nessa cena aqui. Ela tá toda errada só. Mas vamos por partes. O primeiro erro aqui é Nero, que tá parecendo um gordo de 70 anos com o traseiro cevado. Com a cara cheia de cachaça. É porque na vida real, Nero morreu com uns 30 anos só. Ou os desenvolvedores quiseram esculachar Nero, ou eles nem se deram o trabalho de pesquisar a idade do cara na Wikipédia, mano. Um outro problemão aqui é que Nero reinou por volta de 54 a 68 d.C. e a primeira invasão dos celtas gauleses só teria acontecido em 387. Ou seja, nesse período do jogo, Roma estava rindo à toa naquele período que a gente chama de Pax Romana, e que teve uma tradução bem criativa em português de Paz Romana. E aí eu te pergunto, tem alguém em paz nessa cena aqui, meu amiguinho? Então o jogo já começa com uma bagunça temporal muito grande aqui, mas a gente tem certeza que ele se passa na época de Nero mesmo, por causa de uma mulherzinha estressada que aparece mais no final do jogo. Daqui a pouquinho vocês vão ver, não saiam daí. Agora, pelo menos uma coisa me deixou impressionado já no iniciozinho desse jogo aqui. Eu, Nero Augusto Germânico! Eles acertaram o nome de Nero direitinho, meu amigo. Ordeno que protejam seu imperador! Agora, essa reconstrução histórica aqui é de tirar o fôlego mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei jogar esse jogo aqui, eu fiquei arrepiado igual um gato latino só de me imaginar dentro do Fórum Romano. É porque só de imaginar aquele colosso do Fórum Romano, com todas aquelas construções, aqueles prédios fantásticos, aqueles templos sendo destruídos desse jeito por esses bárbaros, é de tirar o fôlego, meu amigo. E principalmente porque o Fórum Romano era o coração de Roma. Então, se o Fórum Romano cai, o Império Romano cai. É pedra caindo para tudo que é lado, ninguém sabe se está matando romano, se está matando bárbaro. A vida humana já não vale mais nada, meu amigo. Não deixe esses jogos entrarem na sua cabeça, não.
Mas então, além dessa bagunça total, a gente tem de novo um outro problema em relação à época do jogo. É porque não existe informação nenhuma de que os celtas gauleses do primeiro século tivessem acesso a tantas armas de cerco assim. Aí fica essa vulgaridade aí, ó. Todo mundo acha que pode ter quantas catapultas quiser, mas ó, não tinha não, ó. E acabou, pô! Então catapultas usadas dentro de Roma num cerco pelos gauleses no primeiro século é quase tão idiota quanto tirar a espada longa das costas. Desculpa, tirar a espada longa das costas é pior. Situação das defesas, soldado! Sim, senhor. A maior parte da 18ª Legião continua eficiente. Temos 3 unidades auxiliares a seu dispor. Balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Esse diálogo aqui é bem interessante porque ele mostra como o exército romano era bem organizado, em especial no primeiro século, que foi quando seu auge foi alcançado. Aqui, por exemplo, ele fala da Legião Romana, que era formada por cerca de 6.000 soldados. E um detalhe bem interessante que ele também menciona aqui são os auxiliares que faziam parte do exército romano também. Eles eram auxiliares porque eles faziam parte de outras nações e tribos que circundavam o Império Romano e, portanto, não eram cidadãos romanos. Mas uma coisa bem interessante que o Império Romano era bem esperto em fazer é que depois de 25 anos eles podiam ganhar a cidadania romana. E assim o Império Romano deixava os auxiliares bem mais interessados em fazer parte do Império. Mesmo assim, no campo de batalha, os auxiliares não faziam parte da famosa Legião Romana. Então eles formavam unidades menores e separadas de no máximo 6 centúrias, que formavam um coorte e, ao contrário da Legião, que era liderada por um político do Senado romano chamado de legatus legionis, os auxiliares eram liderados pelo prefectus cohortis. Enquanto a Legião Romana focava na infantaria, os auxiliares eram os especialistas em arco, fundas e cavalaria. Ou seja, a máquina de guerra romana era insuportável, meu amigo. Esse bando de paternista! E dá pra ver direitinho essa organização acontecendo aqui também. Catapulta! Está se rompendo! Disparar! Esse tipo de besta aqui gigante era chamado de escórpio no Império Romano e era uma espécie de catapulta. E essa é uma das maiores confusões que muita gente faz, porque catapulta é um termo guarda-chuva que envolve vários equipamentos. Trabuco, manganela, onagro e a balista, que era uma subclassificação que o escórpio fazia parte. Então todas essas armas faziam parte do grupo das catapultas que eram usadas no Império Romano. Agora dá uma olhada na quantidade de disparos desse escórpio aqui. Catapulta! Está se rompendo! Disparar! A galera gosta, mas é mentira. Um escórpio podia disparar no máximo 4 tiros por minuto, mas esse bicho aqui, ó, tá sem freio, minha gente. Alguém segura esse escórpio aí que ele tá com complexo de AK-47, hein? Ô, idiota! Esta eleição pode mudar tudo. Olha esse show de história aqui. Essa armadura é a face do Império Romano e ela era carinhosamente conhecida como lorica segmentata. E era segmentada justamente por causa desses 26 segmentos de metal que compunham toda a armadura. Não tinha armadura de qualquer outro lugar do mundo, de qualquer outro exército profissional que chegasse perto da proteção que a lorica segmentata dava aos romanos. Em termos simples, essa armadura aqui está para o mundo clássico, assim como a armadura de placa está para a Idade Média. Elas eram um estado da arte militar que ninguém mais no mundo tinha. Mais um detalhe muito importante aqui é que essa armadura era muito cara e conforme o Império Romano foi mergulhando em corrupção e em crise financeira, poucos soldados poderiam suprir a partir do terceiro século. E aí o Império Romano teve que voltar à sua antiga armadura de cota de malha chamada de lorica ramata. E esse era um grande problema porque a armadura do Império Romano era o que destacava o das outras tribos bárbaras. Aliás, um livro muito bom que fala sobre esse problema do Império Romano em relação à corrupção e como a arte da guerra militar romana estava entrando em frangalhos é o De Re Militare do Flavius Vegetius. Esse com certeza é o manual mais completo e importante do Império Romano porque Flavius faz uma denúncia de como a máquina de guerra romana estava entrando num buraco. E que o imperador precisava resolver isso o mais rápido possível porque as tribos bárbaras estavam cercando e se rebelando contra o Império Romano. Desde o Império Romano, corrupção sempre dá um jeito de ferrar tudo. Eu sei que é bonito, estiloso, mas de onde que eles tiraram essa porcaria desses avambraços aí que ele tá usando? Os romanos não usavam avambraços de couro e muito menos de metal, meu amigo. A única proteção que o romano precisava no braço era o pelo. E ponto final. Formação! Comigo! Em frente! Marchem! Escudos, homens! Essa cena aqui é ótima porque dá pra ver que eles tentaram simular um espaço bem apertado e dentro dele foi usada a menor unidade tática do Império Romano, que era conhecida como contubérnio.
e que era uma unidade tática que era composta só de 8 legionários. E por ser menor, ela era mais versátil e mais apropriada para lugares estreitos assim. Então o Império Romano tinha organização militar para cada buraco que eles se enfiavam, meu amigo. E aí a gente tem a famosa parede de escudos romana, o testudo, que em latim significa tartaruga, justamente em referência a essa proteção que o casco dá à tartaruga. Agora, outro detalhe bem correto aqui é esse dinamismo na hora da formação do testudo. É porque parede de escudo não era um lugar para você socializar com seus camaradas, não. Ela era para ser formada rápida e desfeita de maneira rápida. Se paredes de escudo fossem lentas, o inimigo poderia aproveitar essa janela e se aproximar de você e fazer um furdunço na sua formação. Atenção, homens! O corajoso experimenta a morte uma vez. E de novo, pedras voando para tudo que é lado. Ó, o navio acabou de ser explodido aí, pessoas voando, mas tá sussa. O coach motivacional não pode parar, não. Esse jogo é a banalização da catapulta, meu amigo. Recuar! Recuar! Agora você que curte Call of Duty e Resgate do Soldado Ryan, se prepara que você vai pirar. Deuses! Avançar! Os caras estão achando que os celtas eram tipo nazistas que podiam arrebentar os botes dos caras lá do outro lado da praia. Os caras pulando de 4 metros de altura, com 20 quilos de equipamento. Ninguém tem artrose no joelho, hérnia de disco. Então esse desespero aqui só serve para deixar o gamer com o coraçãozinho acelerado. Pedras de catapulta ou cometas? Eu já falei aqui, vou repetir. No primeiro século, os celtas não tinham catapultas, não. No máximo, eles podiam incendiar flechas que com esse clima ia apagar antes de sair do arco. Então, se você fosse um romano no primeiro século, você podia desembarcar com a maior tranquilidade na Grã-Bretanha. Igual quando você desembarca numa barca na Baía de Guanabara. Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Então, essa cena do elefante aqui é bem historicamente correta mesmo. O único problema é o elefante. O que o pobre do elefante tá... O que um pobre de um elefante está fazendo na Inglaterra no primeiro século, meu amigo? Ele não era nem pra estar aí, ainda dá uma lançada no olho do bicho. Mas então, além de maus tratos a elefantes, tem um outro problemão nessa cena aí. Essa lança que ele acabou de tirar do corpo do soldado era chamada de pirum. Ela era uma das maiores maravilhas do equipamento de guerra romano por uma simples razão. A haste dela era flexível e entortava completamente depois de atingir o alvo. E aí ela não poderia ser usada pelo inimigo novamente. Mas olha aí, o cara puxa de boa, ó, ainda joga no olhinho do elefantinho. Isso é um absurdo. É complicado, viu? Ver Búdica sendo tratada assim como uma cachaceira endemoniada desse jeito. Nem a roupa bretã direito colocaram na mulher. Não faltam descrições romanas como Apiano e até Diodoro de Sículo que citam os celtas como sendo altamente avançados na arte da guerra. E, inclusive, eles descrevem os celtas e os bretões como tendo espadas longas, o que teria servido de inspiração para os romanos desenvolverem a sua espata. Mas colocaram a mina com 2 facões de cortar cana aí, ó. Já o Mário está montado no terror da barbarada, usando os melhores no mundo em defesa e ataque, o Gladio Scutum. No Império Romano, você sabe muito bem que a espada que mais se destacava era o Gladio. Agora, uma sacada muito legal do jogo foi eles terem apresentado essa adaga aqui, que era conhecida no Império Romano como Púdio. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar.
E eles dão um destaque bem merecido mesmo, porque a adaga era uma arma secundária muito importante no Império Romano. Mas voltando para o nosso púdio aqui, ele tem essa cintura e depois vai alargando um pouquinho mais na ponta. E ele também tem essa espinha central bem semelhante ao gládio, que servia para estocar. Podia ser usado para cortar também, mas a especialidade, assim como o gládio, era para estocar. Então o púdio era sempre uma arma obrigatória para qualquer legionário do Império Romano. E essa peça aqui é uma reprodução histórica baseada num exemplar que foi encontrado na Eslovênia. E quem fez esse púdio aqui é o Rômulo Bride, que é um armeiro fantástico, que trabalha muito bem, em especial peças romanas. Então vou deixar o link para vocês na descrição para vocês conhecerem o trabalho que ele faz, que é fantástico. E com essas reproduções históricas a gente consegue aprender, estudar e conhecer melhor a história. Aí vem os gladiadores! Essa é a cena que a nerdaiada arrepia, pega a faca de cozinha da mamãe e fica se achando um gladiador colocando uma panela de pressão na cabeça. Todo esse sentimento é despertado por causa de um lugarzinho que vocês conhecem como Coliseu. Mas você sabe muito bem que ele não era Coliseu, nunca foi chamado de Coliseu. Mas aí você me pergunta, Tiago, como eu posso conhecer mais sobre esse importante monumento romano? Fico feliz que você tenha perguntado isso, porque eu fiz um vídeo muito legal aqui no Brasão de Armas explicando tudo o que você precisa saber sobre o Coliseu de Roma. Como eram as batalhas, como as pessoas assistiam os eventos, como era a entrada, e é claro que o link está na descrição para você assistir depois. Armadura de mamilos? Não, isso aí é barbarofobia já. Pra mim já chega. Isso é palhaçada? Eu, hein? Os bárbaros são seres humanos também, poxa. Ficam esculachando os caras aí. Tudo quanto é jogo ficam esculachando os bárbaros. Quero ver fazer isso na frente do Conan, hein? Nota 5 para esse jogo preconceituoso. Tchau.